Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Lucas Sobral, sou advogado e atual presidente da Comissão de Cannabis Medicinal e Cânhamo Industrial da Ordem dos Advogados do Brasil de Alagoas. E aqui hoje estamos no nosso segundo episódio do nosso podcast Plantando Conhecimento e estamos com o Cristiano Rodrigues, ele que já foi advogado e migrou para empreender ou reempreender, já vocês vão entender esse trocadilho, na área da cannabis. Cristiano, muito obrigado por estar aqui no nosso podcast, por trazer um pouco a visão do que é o empreendedorismo na área da cannabis medicinal, do cânhamo industrial. E aí eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da sua história, como que você chegou nesse mercado. Primeiramente, gostaria de agradecer e parabenizar a iniciativa, Lucas. Eu acho que conectar esse empreendedorismo canábico, disruptivo, de inovação, junto ao OAB é mais do que importante. Assim, a gente está vivendo uma era de informações falsas, de informações fake news, e a OAB, chegando dessa forma, ela traz para chancelar e mostrar que o conhecimento que a cannabis, o conhecimento da cannabis, toda a história que o empreendedorismo canábico pode apresentar para o mundo, ou para o Brasil no caso, ele é mais que verdadeiro, mais que real. Então, parabéns pela iniciativa. E o nome do podcast, eu acho que é justamente isso, Plantando Conhecimento, ele se conecta justamente com essa ideia, né? De você trazer a informação correta, coerente, com a assinatura da OAB embaixo. Então, fico muito feliz em saber disso. Parabéns. Obrigado, querido. De fato, a informação é poder, né? E, de fato, a OAB, eu tenho muito que agradecer o nosso atual presidente, Dr. Wagner Paz, que deu não só essa abertura, mas essa oportunidade para a gente poder falar sobre um tema que é sério, que muitas pessoas precisam ouvir. E, claro, quando a gente tem aqui a Ordem dos Advogados do Brasil falando sobre isso, dá toda uma credibilidade. Mas vamos lá, falar um pouquinho. Me conta um pouquinho da sua história, querida. Então, Cristiano Rodrigues, 41 anos, reempreendedor, mas antes já estive advogado, trabalhei em outras questões, e na época da advocacia eu já empreendia também. Eu já tive uma outra startup que chamava Elo Jurídico, então já trazendo aqui para os ouvintes advogados que atuam na área. A gente atuou no mercado há 7 anos atrás, por volta. Iniciou isso há 10 anos, então foi um projeto que a gente vislumbrou na época como uma possibilidade de trazer a inovação e tecnologia para o mercado da correspondência jurídica. Eu contratei muitos correspondentes jurídicos, era advogado, na época de advogado, contratava muitos advogados no Brasil. E aí, num belo dia, eu disse, se eu conseguir localizar um advogado por georreferenciamento, né? Eu quero encontrar aquele advogado dentro do fórum, que aquele advogado está ocioso. E aí a gente desenvolveu essa ferramenta. Na verdade, já existia o mercado de correspondência jurídica, mas não tinha uma tecnologia e inovação tão eficiente. E a gente trouxe essa tecnologia, chamava Elo Jurídico, o nome da startup. No primeiro lançamento, a gente participou da Fenalol, e pra gente foi um marco pra gente, porque foi o lançamento da empresa. A gente foi cogitado para levar para 7 países, porque países que não tinham tecnologia jurídica de processos online, então nossa tecnologia podia conectar o fórum, ou o despachante, ou o correspondente jurídico com o escritório para pegar o processo em tempo real. E aí, mais assim, com 300 mil coisas da vida, problemas, situações, eu vi que não era o meu momento, vi que eu estava fazendo ali sem propósito, apesar de tudo estar sendo muito bem, correndo muito bem. E aí, num belo dia, assim, aquela coisa de, vamos descontinuar um projeto por essas questões que eu passei, e comecei a repensar a vida. E aí, nesse repensar a vida, eu disse, eu quero fazer uma coisa com propósito, eu quero me conectar mais com a minha essência, que era o Cristiano. Já fui ativista, brinco assim, ativista de porta de circo, 24 anos levantando a bandeira da dieta vegetariana, vegana, participando de movimentos socioambientais. Então, assim, quando eu comecei a olhar para isso, eu disse, eu quero voltar a vivenciar, experienciar isso e tornar isso o meu estilo de vida, meu trabalho. E aí foi quando a Monan chegou, com a ideia a Monan primária chegou, que era a ideia de trabalhar com agrofloresta. Aí fui pesquisar, estudar agrofloresta, fiz, uns 6, 7 cursos com os maiores renomes da agrofloresta no Brasil, viajei bastante, conheci bastante coisa, e a partir disso comecei a já estar entrando no meio do bem-estar,
no meio da cultura regenerativa. E aí foi quando a Monan começou a surgir de certo modo, e aí conheci o mercado canábico por meio de uma estadia minha que eu tive 4 meses no Reino Unido. E lá eu usava muitos produtos de shampoo, condicionador, biocosméticos com CBD. E na época eu nem despertava tanto, nem tinha isso, mas... Deixa eu só fazer um parênteses para que o pessoal que está ouvindo entenda. Que ano era isso? Isso que você foi no Reino Unido? Foi em 2017. 2017. E como é que era esse universo já lá? Como assim, produtos canábicos, shampoo? Você imagina você ir numa loja, citando o nome não é Eva Doce Doce Eva, aí dando patrocínio para eles. E você chegar lá, tem vários chás com folhas com extração, infusionados, mas não com THC, já com CBD. E vários produtos biocosméticos nessas lojinhas de produtos naturais. Então, só para o público entender aqui, o THC é a substância da cannabis que tem o psicoativo. E o CBD, ele é aquela substância que de fato tem apesar do THC também ter muitas propriedades medicinais, mas ele tem esse fator de fato causar um estado alterado de consciência, enquanto o CBD ele não tem essa possibilidade, o que permite que exista um mercado em diversos países. Então a gente via shampoo com CBD, chás com CBDs, é isso? Já infusionado, exato. Que interessante. E para mim, assim, não foi tão chocante, porque assim, a gente está falando de países, entre aspas, primeiro mundo, Europa, aquela coisa toda. Outros países como a Holanda, a República Tcheca, alguns países do leste europeu, Polônia já estavam nesse processo, a Espanha também já tinha alguns produtos. Então não era tão inovador, mas quando eu voltei para o Brasil, quando eu comecei a repensar a minha vida, aquela lembrança daquele produto, eu disse, que mercado é esse? Né? Eu quero entender. E aí eu fui pesquisar, e aí essa pesquisa veio surgir um pouco antes, durante a pandemia. Né? Muito tempo para pensar. Uhum. E aí eu comecei a me aprofundar no mercado da cannabis, tentar entender o que estava acontecendo, e eu vi que tinha um mundo gigante assim por trás, que não era só aquele produtinho que eu encontrei numa loja no Reino Unido. Vi que era uma indústria de bilhões que já estava acontecendo, os Estados Unidos estudando a regulamentação e descriminalização, a Europa também, vários países já acenando, Tailândia já estava meio que estudando essa possibilidade, enfim. É um fenômeno mundial, né? A gente vê que diversos países estão enxergando de fato esse mercado bilionário, que não fica restrito ali o que muitas pessoas acham, e às vezes até pela falta de conhecimento, por isso que a gente tem aqui o plantando o conhecimento, que não fica restrito ao uso adulto, né? Ao uso recreativo. Tem um mercado medicinal que já traz até para o Brasil milhões de reais, e tem também o mercado industrial, que é o que eu acredito que a Monan está mais alinhado, correto? Se você for ver, vamos trazer a Monan, uma empresa de bem-estar. Vou trazer dados assim, percentuais, valores baseados em percentuais, assim, ou mais ou menos, que eu não vou conseguir recordar agora, mas estima-se, eu acho que em 2013, a indústria do bem-estar, ela estava faturando, tinha uma receita de 3 trilhões, isso em 2013. 11 anos depois, essa indústria está tendo uma receita de 27 trilhões. Trilhões de dólares. De reais, perdão. De reais. Mas estima-se que em 2027, esse número vai para 41 trilhões. Isso a nível mundial? A mundial. E aí, assim, o que é bem-estar? Bem-estar vai desde você para um spa, alimentação saudável, academia, a produtos de beleza e de bem-estar que tragam essa questão da natureza, essa conexão. Então, assim, a cannabis se insere nisso. E isso a gente está falando de um nicho global, né? de um macro. Mas quando você vai para o micro, que é a cannabis já está navegando aí nos seus bilhões aí também. E como que a Monan, então, surge nesse cenário da cannabis medicinal? Como que o Cristiano faz? Vou colocar, então, a Monan como uma empresa, uma startup que vai diretamente trabalhar com o setor da cannabis. Então, na verdade, foi um processo de construção. Eu estava estudando para começar. Quando eu entrei na agrofloresta, você começa a ver a necessidade de beneficiar produto. E porque senão você vai trabalhar com feira, vendendo em sacolão, essas coisas que o atravessador ele vai levar 70% da sua receita
E aí eu comecei a pensar em produtos, como desenvolver produtos, aí eu pensei em biocosméticos, mas sem cannabis. E aí quando eu fui para o Reino Unido, quando aquela coisa começou a fazer todo sentido, eu vi durante a pandemia que existia algo, estava acontecendo muito rápido aqui no Brasil, eu disse, por que não trazer a cannabis para dentro do produto? E aí foi quando eu comecei a ver que era uma indústria que já estava acontecendo, com possibilidades, porém, como todo empreendedor, como todo cara, você chega achando que é lindo, maravilhoso e fácil, mas quando você está a nível global e é nacional, você encontra barreiras gigantescas, que hoje no Brasil são as RDCs ou a questão legislativa, né? É o Código Penal que está todo errado. Como que você enxerga hoje, então, o mercado da cannabis medicinal ou da cannabis industrial, quando a gente traz um pouco do cânhamo, para o empreendedor que quer começar a trabalhar com isso no Brasil? Cara, eu prefiro assim dizer assim, hoje, se você quiser empreender, você tem que ter um propósito. Primeiramente, eu acho que tem que ter um propósito. Por que você está fazendo isso? Porque se você quiser entrar no mercado da cannabis hoje só para ganhar dinheiro, eu vou citar nichos de profissionais que já estão conseguindo ganhar a vida com a cannabis. Aí eu vou dizer advocacia, medicina, algumas áreas de saúde que já estão conseguindo, né? Mas empreendedor que trabalha com fornecimento de cannabis, fornecimento de produtos à base de cannabis, e outros setores como moda e tal, ainda é um começo, isso no Brasil. Você falou moda aí, eu vi que recentemente o Whindersson Nunes lançou uma coleção, ele tem uma coleção de roupas, mas ele tem uma marca de roupas, mas teve uma coleção específica que foi feito a partir da fibra do cânhamo, não é isso mesmo? Fala um pouquinho pra gente como é que funciona, ou poderia funcionar aqui no Brasil, a indústria têxtil com o cânhamo. Abrindo parênteses e já trazendo informação, a gente fez o lançamento de algumas camisas à base de cânhamo, estou até com uma aqui para lidar. Obrigado. Essa camisa então aqui, ela é feita de cannabis. Ela tem 55%, está aqui na descrição. Ela tem 55% de cânhamo e 45% de algodão orgânico. Então, assim, é uma fibra que foi trazida... esse processo dessa camisa é bem... como é que eu posso dizer? De guerreiro, cara. Mesmo, né? Quem fez é um trabalho que a Quincor, né? Que a Renata da Quincor desenvolve. Ela é uma pessoa que trabalha na indústria da moda, de tecidos, e que viu essa possibilidade de trazer o cânhamo como uma fibra do cânhamo para atuar no mercado têxtil, porque é um produto, né, que já existiu há 1000 anos, né? A gente sabe que é milenar, uma planta milenar, que várias culturas, vários países já viveram, já experienciaram, já utilizaram isso, seja desde uma vela de um navio, que a gente sabe disso, a sua própria vestimenta. E então hoje, na verdade, é mais do que um resgate, que eu acho que a gente está vivenciando, né? A gente está indo para o passado, que é aquela até citando o Ayrton Krenak, né? O futuro é ancestral. Então, assim, o cânhamo ele é um produto altamente resistente e que a indústria do algodão ou dos sintéticos abafou para que a gente pudesse estar sustentando o capitalismo. Vamos trabalhar nessa perspectiva. Falando em questões socioambientais, o que é que o cânhamo ele tem de benefícios quando a gente compara ele, por exemplo, com o algodão? Assim, tudo também se diferencia pela forma de plantio, né? Não vamos aqui também dizer que a cannabis vai ser a panaceia da agricultura ou do meio ambiente se ela for realizada de modo insustentável, né? Que aí eu trago a monocultura. Né? E aí beleza, só que você consegue plantar por monocultura, então vamos tentar fazer um plantio agroecológico, vamos tentar ver outras viabilidades que você possa trazer benefícios para o planeta Terra, porque senão ela vai ser a nova cana-de-açúcar, ela vai ser o novo capim, ela vai ser a nova monocultura. Né? Essa visão de não ser uma panaceia, né? De não ser um remédio para todos os males, de fato ela é muito importante. A gente geralmente tem esse hábito, né, de olhar algo e falar, isso daqui vai resolver todos os males. A própria cannabis medicinal, hoje ela é vista como se fosse a cura de todas as doenças, né?
de fato ela tem uma aplicabilidade muito grande para uma gama de patologias, mas ela não tem como curar tudo. Mas fazendo uma comparação bruta mesmo, como se fosse de padaria, como que a cannabis, ela em comparação com o algodão, a gente vai para outros insumos, né, que a gente sabe que o cânhamo ele tem várias aplicabilidades, mas em comparação, o cânhamo e o algodão na indústria têxtil, ele é melhor? Ele não é? Sim, com certeza. Tipo, não vou conseguir trazer números exatos, mas digamos aqui que um hectare de cânhamo consegue capturar, sei lá, dizem que é 5 vezes o que uma floresta poderia capturar, uma floresta em pé, né? Então, Mas e com o algodão especificamente? E aí, então, o algodão é totalmente ultra mega superior, né? Porque assim, você tá... Ela é mais resistente que o algodão? Ela captura carbono, ela percola o solo, ela faz com que o solo fique muito mais solto para você poder criar vida. Ela gera muito mais matéria orgânica e ela trabalha como biorremediação. Então ela ainda faz um trabalho de buscar metais pesados no solo para fazer uma limpeza. Então assim, e sem falar que o ciclo dela é menor, você consegue... A fibra do cânhamo, a gente nem explicou o que é o cânhamo, a diferença do cânhamo para maconha ou para o que a gente fala de cannabis. Explica então pra gente, por gentileza. O cânhamo, ele é uma variedade da cannabis. A cannabis sativa, ela é o gênero, né? E aí quando você vai para as espécies, você encontra ali a maconha, e que ela tem o THC e o THC em grande quantidade de fitocannabinoide, né? O THC uma grande quantidade em fitocannabinoides, e você vai para o cânhamo, que ele tem uma quantidade ínfima de THC, porém ele tem uma alta quantidade de CBD e dos outros canabinoides, e ele pode ser trabalhado tanto para fibra, para fazer tecido, um pessoal já vem uma galera utilizando para trabalhar na bioconstrução, para fazer tijolos, paredes, e a fibra e a diferença visual delas, vamos comparar aqui mais ou menos que a planta da maconha ela tem um visual mais como se fosse uma árvorezinha de Natal. Ela é pequena, um pouquinho menor assim, chega até 3 metros, mas se você deixar ela crescer, normalmente ela chega a 1,80 m e ela tem uma estrutura mais encorpada. Já a do cânhamo, ela é uma árvore, uma planta muito mais alta, ela chega a se semelhar até uma cana-de-açúcar, porque ela é muito fina, e ela vai a 4 metros de altura. Então, são plantas altamente visuais distintas. Então é por isso que a fibra dela é interessante, né? O caule, porque ela é longa, né? Ela é alta. E aí, eu tive... E resistente. Eu tive agora no final de abril, no STJ. Lá ocorreu uma audiência pública para discutir a possibilidade de cultivo de cânhamo aqui no Brasil. E aí a Manu... A Manuela do Infocanabis. Isso. Ela levou vários produtos de cânhamo que eu de fato fiquei impressionado. Eu já sabia de algumas aplicabilidades, mas pelas restrições que a gente tem aqui no Brasil, eu nunca tinha tocado, né? Era algo que ainda estava no campo visual de internet. E ela trouxe pra gente, cara, até madeira, o próprio hempcrete, né? O concreto, isso, que ela me explicou que esse concreto, ele não só é melhor do que o que a gente tem aqui comumente utilizado, por questões da própria produção, ele é mais barato, e ele tem uma absorção climática melhor, então ele gera menos calor, ou no frio ele consegue conservar melhor, ele não gera fungo, ele não é inflamável. E sabe o que louco que ainda tem? Ele continua capturando carbono. Então, se a gente fizer uma casa... É uma casa que captura carbono. Isso aí eu não sabia. Ele ainda continua capturando carbono. Essa que é a maior loucura, assim. Ela trouxe também um prato de bioplástico feito de cânhamo, que é uma alternativa àquele plástico que vem decorrente do petróleo, né? Que já é um combustível fóssil e não renovável. Trouxe papel também. Eu li recentemente
que a Bíblia, ela foi escrita num papel de cânhamo, correto? Dizem que o óleo que Jesus untou na testa lá, não sei o que, aquela coisa, era óleo de cannabis. De cannabis. Então, assim, óleo de maconha. Então, assim, e a A cannabis, própria Constituição americana, né? a O China, papel... a China já é uma cultura milenar, tanto de agricultura como de produção de vestimentas na China mesmo. A China hoje é um dos maiores produtores de cânhamo do mundo. Ela nunca deixou esse lado. Eu vi que a maior quantidade de patentes de cânhamo hoje no mundo vem da China. Sim. São mais de 20 mil patentes. Isso é o que está sendo informado, né? É isso que a gente não vê, muita coisa está acontecendo. A China está à frente há muitos anos-luz nessa questão da produção da cannabis. Ela só está se aproveitando do que o mercado hoje está oferecendo, né? Entendi. Me fala um pouquinho sobre a sua experiência comercial com a Manam. A gente sabe hoje que existem alguns grupos econômicos e alguns eventos que proporcionam esse tipo de empresa. E aí eu vi que você teve na Expo Cannabis, né? Que é um evento que já tem há muitos anos no Uruguai. Eu quero até que depois você fale um pouquinho também sobre a sua experiência em outros países que já têm um mercado muito forte. E lá na Expo Cannabis, a Monan teve um prêmio, não é? Sim. Foi uma história muito louca, assim, quando eu paro para pensar, porque... quando eu comecei a estudar o mercado da cannabis, eu não sabia nada, né? A internet tinha um prato cheio, mas a gente tem que saber filtrar e tem que saber escolher o que tem ali. E eu caí com o pessoal junto da Green Hub. A Green Hub foi uma das empresas hoje que fomenta a informação, a educação e acelera algumas startups no mercado aqui na América Latina. E... foi minha primeira porta de entrada de tentar entender, ver o que estava acontecendo. E aí depois eu comecei a encontrar, né? Na internet, os algoritmos começam a entregar algumas coisas. E aí meu irmão já tinha ido para a Expo Cannabis há 1 ano, 2 anos anterior a isso, ao que eu fui. O que é a Expo Cannabis? A Expo Cannabis é o maior evento do setor canábico na América Latina. Que só acho que do mundo mesmo. Ele briga feio, acho que um pouquinho assim com a Spanabis, que é um que tem na Europa, na Espanha, mas a gente está falando de mercado europeu, vários países juntos, né? Sim. E a Spanabis, ela surgiu no Uruguai, era um grupo de ativistas canábicos que lutavam... A Expo Cannabis. A Expo Cannabis surgiu no Uruguai há 12 anos atrás, 11, 12 anos atrás, que eram ativistas que queriam a libertação da planta, né? Porque a planta ela tá presa, né? Em muitos países, e estamos falando de uma planta. Isso que é o interessante, né? A gente não está falando de algo que foi feito num laboratório, a gente não está falando de algo que foi criado pelo homem, foi criado pela natureza. É uma planta e que hoje a gente tem que ficar, né, utilizando os conhecimentos jurídicos para tentar destravar isso. Sim, mas vamos E aí, voltando para os ativistas, eles pensaram essa ideia de tentar fazer esse movimento, porque aí você conseguiria trazer a questão da cultura, a questão da informação e a questão do mercado, né? E a Expo Cannabis existe 12 anos. A primeira Expo Cannabis que eu fui 2020, 2021, lá 2022, no Uruguai. E aí eu fui de bicicleta até, foi muito interessante, assim, porque foi um movimento que eu fiz para me dar um desafio. Eu estava num momento bem mal da minha vida, assim, eu disse, vamos dar esse desafio, fui de bike. E já com propósito também a cannabis junto, né? Já chegar na Expo Cannabis. Eu cheguei na Expo Cannabis, foi quando eu me vi que tinha um mundo ali realmente acontecendo, seja no mercado recreativo, seja no mercado empreendedor, seja no mercado de cultura mesmo. E eu vi que a maconha ela tinha muita força ali. E eu consegui me conectar com vários players no mercado ali, naquele mesmo evento, desde players que já estavam empreendendo no Paraguai com startups, pessoas que ainda só estavam analisando o mercado como eu, ou outros que já estavam plantando, sei lá, 20 mil pés e estavam já buscando destino para essas flores, para essas plantas. Sim. Então, a Expo Cannabis hoje é o maior exponencial do setor canábico na América Latina. E isso chegou no Brasil ano passado, né? A primeira Expo Cannabis do Brasil foi em setembro de 2023 e foi o maior evento canábico da América Latina. Reuniu 20 mil pessoas, 130 expositores,
mais de 2.000 produtos, sejam com cannabis ou trazendo a alusão, a cultura do mercado. E a gente participou, foi para participar, para fazer o lançamento, mas é uma startup. A gente é uma startup de P&D, a gente faz pesquisa e desenvolvimento. Os nossos produtos, deixa eu até mostrar para vocês, eu trouxe aqui. Nossos primeiros produtos, na verdade. Fala só em direção a... nossos primeiros produtos são os biocosméticos, como a gente tinha falado. São um shampoo e um sabonete facial. Ambos são em pó. Não sei para onde mostra. Acho que para ali tá. E eles são waterless, ele é vegano, ativo agroflorestal e ele é ativador do sistema endocannabinoide. Mas por tudo aquilo que você me perguntou no início... Ele é ativador do quê? Do sistema endocannabinoide. O que é o sistema endocannabinoide? Para o pessoal entender um pouquinho. Então, a cannabis, ela tem os fitocannabinoides e... Um pesquisador chamado Rafael Michula, né, descobriu que o ser humano ele tem um sistema que se conecta com os fitocannabinoides da planta da maconha. E nessa pesquisa ele conseguiu, ele batizou o nome desse sistema que se conecta com a planta de sistema endocannabinoide, né? Não é que a gente já tinha com o nome e depois a gente trouxe, ele batizou e a partir disso ele começou a perceber que a gente já produzia substâncias semelhantes aos fitocannabinoides da planta no nosso próprio organismo, né? E a anandamida, que é um hormônio que a gente produz, ele se associa ao THC da planta, o CBD ele se conecta com o receptor do nosso sistema, e, enfim. E aí esses produtos aqui, eles ativam justamente esse sistema. Isso, e para a indústria da beleza, para a indústria dos cosméticos, isso é tipo como se fosse a cereja do bolo, assim, porque você consegue enviar uma informação para o seu sistema e diz, atua sozinho porque você sabe como fazer. É como se fosse uma chave que se conecta ao seu sistema. Ela não dá o que você precisa, ela só diz, faz isso. Então, assim, a nossa ideia de trazer um produto ativado do sistema canabinoide como biocosmético é fazer com que o sistema endocannabinoide da própria pessoa, do usuário, ele produza aquela substância, aquilo que ele precisa. Por exemplo, no sabonete, para uma pele muito oleosa, com muito sebo, ela vai mandar um mecanismo, uma informação e dizer, você está produzindo muito sebo, produz um pouco menos. E se uma pessoa tiver uma pele um pouco seca, mais seca, ela vai dizer, produz um pouco mais de sebo para você manter a sua pele oleosa, um pouquinho mais hidratada. Então, os cosméticos eles chegam com essa possibilidade de trazer essa informação para a pele, para o cabelo. Que legal. E dentro da Expo Cannabis você expôs esses produtos? A gente foi só com o nosso sabonete facial, porque a gente tava... Teve as camisas também. Aí as camisas, claro, foram um sucesso de vendas as camisas. A gente, inclusive, fez uma ação massa com um coletivo, que foi o coletivo que o Whitson Nunes também fez, chamado Tem Sentimento. A gente doou 100% da nossa renda dessas camisas para esse coletivo, porque é um coletivo de mulheres cis trans da Cracolândia que trabalham como costureiras. E a nossa ideia, a nossa iniciativa é inserir, né, ex-drogaditos, usuários, pessoas envolvidas com o cenário, com o mercado da cannabis, para que elas possam ser inseridas e a partir dali elas possam buscar o seu bem-estar, poder sair do que é ruim, do que não é, enfim. E a gente teve as camisas com sucesso de vendas, e o nosso produto que sairia na Expo Cannabis não foi, mas por ironia do destino, apesar de não vender, a gente, em cima desse evento, conseguiu colher um prêmio de melhor produto do evento. Então, assim, foi a nossa primeira aparição, né? A gente foi fazer um pré-lançamento e a gente saiu com o melhor produto entre 130 empresas, mais de 2.000 itens. E pra gente, a gente ficou muito feliz porque, assim, nosso produto, ele não... a gente tá falando de cannabis, maconha, ativação do sistema canabinoide, mas explicando, nosso produto, ele não tem maconha, ele não tem cannabis. Ele interage com o sistema. A gente fez, na nossa pesquisa de desenvolvimento, a gente desenvolveu um blend de plantas, pegou plantas amazônicas e plantas aromáticas, e a gente desenvolveu esse blend para ativar o sistema canabinoide semelhante ao CBD. Então ele atua no CB2, semelhante ao CBD. Que interessante. E aí, Cristiano, a gente já está passando agora para a fase final do nosso podcast
E eu queria que de fato você deixasse aqui uma mensagem para aquele jovem ou aquele rapaz, aquela mulher também, né, que a gente vê que a cannabis tem esse empreendedorismo feminino muito forte, mas aquela pessoa que quer entrar no mercado da cannabis. O que é que você aconselha? Quais os caminhos que ele pode buscar para reempreender corretamente? E aí a gente só explicando esse termo do reempreender, hemp, H-E-M-P, é o cânhamo em inglês. Então a gente no mercado agora da cannabis medicinal e do cânhamo industrial, a gente brinca um pouco com as palavras e fala que a gente não está empreendendo, mas sim reempreendendo. Então vai lá, Cris, dá essa finalização para a gente, por gentileza. Então, traga até uma pergunta que foi sem resposta que você me fez. Me fala um pouco sobre a sua experiência no mercado. Para conhecer o mercado tem que andar, tem que rodar, porque a gente está falando de um mercado internacional, a não ser que você vá atuar no seu local, na sua região. Você pode começar fazendo talvez uma tabacaria, se for atuar no mercado recreativo. Você pode trabalhar com bebidas infusionadas em bares, fazendo alguma coisa assim. Mas o mercado ele é muito amplo, é muito grande e vale a pena eu sugiro viajar. Se você tiver condição de viajar, é conhecer outros países, é conhecer a realidade, é conversar com essas pessoas, porque a gente lê todo dia a Tailândia legalizou, descriminalizou 100%. E a gente sabe que tem vários pesquisadores do mercado da cannabis que estão lá, que falam que o mercado está massa, mas também traz uma realidade que ainda tem muitos embates, ainda tem muitos entraves, como, não vou dizer como as RDCs aqui, que são atrasadíssimas, né? Mas que já traz uma visão de mercado, já tem um mercado recreativo open lá, tipo, para você poder comprar como se fosse numa tabacaria ou numa farmácia, né, num coffee shop. E eu sugiro viajar. Eu tive experiências boas, ruins, realidades que você olha pela internet parecem maravilhosas e você chega lá e não é nada daquilo, ou é muito mais do que aquilo. E eu fui para Colômbia, fui 2 vezes para o Uruguai, fui para o Paraguai, cada uma com uma perspectiva, cada uma com uma realidade diferente. Então, assim, eu acho que é importante para quem está querendo realmente investir, porque empreender é colocar sua vida, né? Empreender não é tipo, eu tô com vontade de fazer isso. É acordar e dormir pensando numa solução, e ainda mais no mercado da cannabis, que é cheio de entraves, cheio de inovação, né? E sem falar que a gente está na indústria, na época da informação. Se uma planta que pode gerar 25 mil itens, fora os sub-itens, imagina quem é que vai permitir isso. A indústria do algodão é totalmente contra. A indústria de insumo da indústria farmacêutica tá doida com isso aí, porque é um produto que você consegue se relacionar com várias doenças, várias patologias em um único óleo, né? De problemáticas que a medicina tratava como se fosse, sei lá, algo muito complicado. Complicado ou que não conseguisse. Então, assim, eu acho que pesquisar o mercado, viajar. Mas o bom é que, de fato, existe um mercado, né? Existe uma luz no fim do túnel para quem deseja trabalhar com cannabis ou cânhamo industrial. Sim, totalmente. Se você for um cara destemido e conseguir realmente pesquisar, a internet está aí com muitas informações, mas o tete-a-tete e conversar com os empreendedores aqui no Brasil também, porque já tem muita gente metendo as caras, né? Estima-se que esse ano, 2024, Expo Cannabis, do Brasil, ela vai chegar a 40 mil pessoas. Então, assim, não são 40 mil usuários ali, são pessoas, de fato, querendo se conectar de todas as perspectivas, desde como usuário recreativo, desde o medicinal ao empreendedorismo. Então, assim, o Brasil, ele tem o maior solo agricultável do mundo, tem um dos melhores climas para cannabis e qual a população do Brasil, né? São mais de 200 milhões de brasileiros. Então... Cristiano, muito obrigado pela participação aqui, por trazer um pouco dessa visão do empreendedor no cenário da cannabis medicinal, no cenário da cannabis com o cânhamo industrial. Isso é muito importante para que a gente mostre aqui no Plantando o Conhecimento várias visões diferentes desse mundo. Aqui a gente quer, de fato,
mostrar sempre que há uma multipluralidade de usos da cannabis. É de fato levar o conhecimento para todos. Muito obrigado e nós esperamos vocês no próximo episódio.